Ora, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo, tendo em conta que o circo também às vezes parece a realidade e não é. Há sim sempre qualquer coisa que contradiz tudo aquilo que, seja lá o que for, que cada um diz, demonstra contradizer. Portanto, até eu, deve haver milhares de coisas que eu digo para aqui, que depois, entretanto, se forem a ver, há contradições em mim. Mas, pronto. Mesmo eu, por exemplo, passar numa vida a criticar, pronto, eu considero que a crítica é fazer algo. Porque quando se entra no campo do julgamento, já é fazer algo que viola, digamos assim, a liberdade do outro. Enquanto que a crítica, pronto, se ela for minimamente construtiva, é fazer algo, porque se for construtiva, a outra pessoa poderá ver a forma como poderá lidar ou poderá resolver aquilo que está a ser alvo de crítica. O Manel, pronto, no dia em que o Porto perdeu, ficou assim meio, sei lá, usou vários termos indelicados com a Maria, que era a mulher. E, portanto, criticar é dizer, Manel, tu, pronto, quando estiveres assim, vai dar uma voltinha. E pronto, não precisas de insultar a Maria, porque ela é a tua mulher. E ainda por cima, tipo, ela não te fez nada, nem nada. Pronto, era fixe, depois pedias desculpa e tal. Julgar, o que é? Pronto, e ele, alguns, isto é a crítica, não é? E julgar, pronto, e a crítica ele pode pensar, dizer, foda-se, realmente, eu fui assim um bocadinho parvo com a minha Maria. Então vai ter com a Maria e vai dizer, Maria, desculpa, eu estava-me a passar por causa do Porto, ele perdeu, e já sabes que eu adoro isto. E pronto, e fiquei assim meio descontrolado, mas pronto. Vou fazer um miminho, vou-te comprar um miminho qualquer para pedir desculpa, porque pronto, fui mesmo sem vontade de te insultar e assim. Pronto. Isto seria o resultado da crítica e, lá está, a escolha que está associada à crítica. Julgar é logo. É considerar que o Manel, que estava assim um bocadinho frustrado pelo facto do Porto ter perdido, deve ir preso, condenado por não sei quantos anos de prisão, porque teve um momento de desrolar. Desrolarizou um bocadinho. Não fez nenhuma asneira, assim grave. Mas pronto, disse-me as asneiras. Isto na associação do vídeo... qual era o vídeo que eu fiz, que era muito giro, que tinha a ver com isto? Já me recordo, mas acho que tinha a ver com o polígrafo mental e corporal. Nem mais. E... pronto. No fundo, todos nós, em certos momentos da vida, podemos ter descontrolos emocionais e automaticamente corporais, isto é, da ação cívica, digamos assim. Isto também para ir ao encontro daqueles miudinhos que faltaram às aulas e que, tendo em conta que a disciplina era cidadania, a única coisa que era fixe era tipo saber se os miúdos, tendo em conta que eram miúdos no 7º e 9º ano, portanto ainda estão a descobrir todas as questões que estão associadas à cidade e ao civismo e a essas coisas todas, que, na minha opinião, não precisam ser memorizadas como dados concretos. Não precisam. Porque eu creio que é suposto, não é? Tendo em conta que estamos em 2000 e não sei quantos, portanto, durante vários milhares de séculos de história, os alunos não tiveram, a maioria dos alunos,
não tiveram disciplinas tais como sexualidade, pronto, religião tiveram, não é? Mas era só uma. Portanto, e o resto. Porque esses valores normalmente estão associados ao seio familiar. Okay? E, pronto, às vezes há seios familiares que estão mais despreocupados com uma coisa, ou que sublinham outra qualquer, e pronto, no papel da cidadania é porreiro, ter uma certa sensibilidade para dizer, ok, o pai do Manel, sei lá, gosta de futebol e mais nada. E o resto é tudo uma merda. Pronto. E nesta associação é fixe que a malta da cidadania e com o aluno demonstre que o futebol é fixe, sim, mas o futebol é fixe porque existe uma relação entre os jogadores e a equipa toda de cidadania. Caso não houvesse, o futebol não funcionava. Né? Portanto, é fácil ir buscar, interligar as coisas que, em princípio, se querem separar do conteúdo base, porque, pronto, uma pessoa adora aquilo, colou-se ali. Mas é mesmo fácil trazer de volta aquele conteúdo e relacioná-lo com outra coisa, não é? Que tenha a ver, não é? Que tenha a ver, porque, pronto, para relacionar coisas que não têm nada a ver ainda é mais fácil. Não é? Portanto, e pronto, e nisto para dizer que, pronto, se isto são questões de sensibilidade. É que, lá está, a questão da religião, por exemplo, não é? Milhares e milhares de homens e mulheres do nosso passado, não é? Que não tiveram propriamente nenhuma disciplina sobre outras religiões que não fossem a cristã, porque era aquela que era imposta, não é? Mas dentro dos vários milhares houve uma percentagem bem grande que soube lidar com a religião do próximo, que não era a dele. Mas isto, uma vez mais, tinha a ver com princípios básicos que estão associados à família e ao respeito. Nada mais. Portanto, para o aluno, quanto mais conhecimento tem sobre uma religião ou várias religiões, poderá entrar em conflito com todas elas, porque aquilo é indiferente. É a mesma coisa que o Manel, que gosta de fantasiar sobre um cavalo branco que tem 20 asas. Portanto, a nossa capacidade de associar qualquer coisa mais ou menos mística ou divina à imagem de um cavalo com 20 asas é rápida, é quase instantânea. Não é? Na noção de que somos capazes de criar. Pois somos capazes de nos entregar. Também é ilusão. É uma ilusão. Tudo que está associado à religião, se quer separar do conteúdo que é o conteúdo, digamos assim, mais material, é o conteúdo das relações humanas. Portanto, quando a religião se quer separar disso, já é criação, já é imaginação. Até o conceito de Deus também é uma ilusão. Quem não tem essa ilusão, pronto, não faz atribuição de uma divindade associada a seja lá o que for, porque não quer simplesmente isso. A pessoa tem capacidade disso, mas não encontra a necessidade disso. E ainda bem, porque, muito sinceramente, como eu dizia num vídeo qualquer, dedicado àquela senhora lá dos dinheirinhos, dos negócios, que a mulher tem tipo um barco e não sei o quê. Com a graça de Deus ou sem a sua graça, todos iremos morrer. Portanto, não vale a pena estarmos a pensar durante anos ou séculos, né, a possibilidade do que será algo que, em princípio, quando um gajo morrer é que descobre se há alguma coisa, que eu duvido. Mas pronto, isso sou eu. Alguém queira acreditar que sim, que vai haver uma coisa mais bonita e mais bela, pronto, acredito, bem tanto me faz. Não é? Desde que não me obriga a mim a pensar da mesma forma. E isso é que é o respeito. E essa parte do respeito, em princípio, não está associada à educação. Porquê? Porque até na questão do tribunal que condena alunos faltarem às aulas,
de algum modo, o Tribunal está a desrespeitar a liberdade dos alunos. Porque, na verdade, mais valia pegar nos alunos e perceber, olha, está aqui uma situação real. Situação real. Nem é preciso imaginar uma coisa, mas situação real. Okay? Qual é a tua escolha nisto? Que tipo de comportamentos é que estão aqui em causa? O que é que achas que deves fazer ou não? Se a criança, em princípio, consegue, ou sabe, passou à disciplina. Logo. É uma coisa simples e real, não é uma coisa que um gajo tem que imaginar e depois passar nas regras que estão escritas, não sei o quê, porque isso é depois o desenvolvimento teórico das simplicidades. Não é? A simplicidade de do Manel, que é considerado, pronto, à luz dos rótulos racistas, negro ou preto. Portanto, o negro também é racista nesse sentido, porque ele não é negro. E preto também é racista porque ele não é preto. Ele é castanho. Não é? Pronto. Castanho claro, castanho escuro, castanho muito escuro. Pronto. Mas de resto, como é que um gajo sabe se a pessoa sabe lidar com a pessoa, com o Manel, que tem origens africanas? Como é que ele sabe? Não é perguntando o que é que gosta, qual é o símbolo que gosta ou deixa de gostar, não é? É simplesmente por interação com o Manel, que é de origem branca, ou origem africana, seja lá o que for. E, portanto, é nessa relação de interação é que o professor, o educador, vai perceber se todos os valores que estão associados à cidadania existem naquela criança ou não. Se não existir, aí a disciplina poderá ser importante. Se existe, aquela disciplina, pronto, vai ser aborrecida porque ele já tem aquele conteúdo em si. A não ser pronto, que goste realmente daquele conteúdo e se entrega ao conteúdo porque gosta do conteúdo, mais nada. Não tem a ver com a expectativa, ora do professor, ora dos pais. Zero. E, portanto, é porreiro que a malta saiba ser minimamente flexível e não andar aqui a condenar os outros por causa de coisas que eles fazem, principalmente nesta noção de que fazem espontaneamente, sem pensar. Okay? E, portanto, na relação, por exemplo, onde é que estava isto? Oh, caralho, lá para o rei do deixa-me só um segundinho. O JN tinha aquele problemazinho que eu odeio. Aquele gajo pede que um gajo faça o login no Facebook, ou lá o que é, para ler as notícias. É uma forma de eles colecionarem dados, isto é, o meu e-mail. Sabe-se lá para quê? Mas sabe-se lá para quê? Eu não sei. Eu sei que, em princípio, base de dados que contém o meu e-mail e todos os outros e-mails estarão na internet. E que, pronto, a probabilidade de alguém ter acesso àquilo tudo é grande. Pronto. E, portanto, olha, por exemplo, aqui é porreiro que este homenzinho seja preso. Porquê? Porque diz aqui, um homem de 26 anos perseguiu e esfaqueou no peito uma mulher de 39 que acusava de o ter roubado. Okay? Portanto, houve uma acusação de um roubo. Não sei se a polícia alguma vez quis saber ou não. Isto em Setúbal. Mas pronto, em princípio, se calhar não quis saber, porque era um homem a dizer que uma mulher o roubou. E na associação até daquelas características da sexualidade, isso seria uma espécie de humilhação. E, portanto, se calhar a polícia, não é, quando o homem disse que a mulher tinha roubado, não é, portanto, quando fez a acusação, a malta riu-se. Portanto, não sei. Se a malta se riu, em princípio devia levar uma chapada, enquanto o resto da malta se ria. Pronto. Mas pronto, eu acho que não devia nada, mas isto é uma forma de provocar aquela sensação de consciencialização, que não é propriamente a mais indicada, mas pronto, é um meu estilo.
E pronto, se um dia o homem passou-se também, pronto, por dinheiro, ou seja lá o que for, portanto, pronto. Mas eu acho que na realidade há milhares de pessoas que se matam por dinheiro. Matam, esfolam e tudo por dinheiro. Bom, o homenzinho já tinha antecedentes criminais, ligado às práticas de crimes contra o património e de tráfico de estupefacientes, mas sem nunca ter cumprido a pena de prisão efetiva, foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal. Portanto, não sei o que são crimes contra o património, mas pronto, isso podia ser várias coisas. Tráfico de estupefacientes, também não diz que tipo de estupefacientes é que estão aqui em causa. Olha, por exemplo, agora também vai haver uma pastilha no Reino Unido para combater o Covid. Seja a pastilha, seja a vacina, o resultado, aquilo que é usado, é fruto da corrupção portanto, do espaço molecular de alguma coisa. Portanto, a partir do momento que eu estou a injetar, seja lá o que for, num espaço molecular, ou a cortar, seja lá o que for, eu estou a criar corrupção, eu estou a matar-me ali na noção da corrupção e da criminalidade. Aquilo é só corrupção e criminalidade. Só. Mas é via essa mecânica que se consegue chegar a aos resultados positivos que fazem com que até o erro possa se corrigir. Caso contrário, é impossível. Tipo a malta que vai, por exemplo, para bairros assim mesmo tramados, fazer papel social. A maior parte deles conseguem vingar na sua missão de educar, principalmente quando se incluem, quando ficam se incluem na situação daquela malta. Porquê? Porque a malta tem que sentir que aquele indivíduo, aquela mulher que está ali para os educar e pôr não sei o quê, tem que estar dentro da relação. Porque só assim é que se ganha confiança. Pronto, isso tem a ver, eu estou a falar nas questões humanas, mas as questões humanas facilmente têm relação com as químicas e as físicas. Pronto, é que, entretanto, como vocês chamem, até a relação, a intuição é uma questão puramente mental e física. Caso não tenhamos cérebro, não existe. Caso o corpo também não sinta, também não existe. Pronto. Que, entretanto, a malta esquece e tal. Pronto. Resultado. Acho muito bem que tenham prendido este homem, porque esfaqueou no peito, ou seja lá onde fosse, outra pessoa. Neste caso, uma mulher. Agora, que prendam não, mas que reprovem miúdos porque faltaram às aulas. Sim, parece-me assim aquela coisa esquisita. Mas esta noção da necessidade de julgamento está em todo lado. E está em todo lado porque a educação usa isto. Não é? Estes miúdos que faltaram às aulas e por isso vão repetir o ano por causa de uma única disciplina, não é? Vão começar a negar a escola porque a escola penalizou-os. Simples. Em princípio, se eu entrar ali na esquadra ABC, na esquadra ou do exército, ou seja lá onde for, se eu entrar lá e começar a perguntar à malta qual é o terceiro álbum da banda não sei quantos, quem não souber é preso e julgado. 30 anos de prisão. Em princípio, vou prender toda a gente, que eu conheço também alguns álbuns assim meio raros. Portanto, vou começar a julgar toda a gente a partir de uma coisa que eu considero que eles deviam saber. De cor. Portanto, em princípio, eles, mais cedo ou mais tarde, via essa condição, vão fazer o mesmo comigo e com os outros. Começar a julgá-los porque eles não sabem, sabe-se lá o quê. De cor, de memória. Não tem a ver com... É que a educação às vezes parece que se esquece disto. Não é? Uma coisa é o comportamento social, que nada tem a ver com a memorização de informação.
Tipo, é a mesma coisa que o fascista, o gajo que é mesmo fascista, mas que estuda. O gajo sabe como é que foi a revolução, as revoluções comunistas, as revoluções anarquistas, as revoluções isto. Ele sabe. Isso, o facto de ele saber não faz com que ele tenha mais capacidades ou menos capacidades sociais de lidar com o problema. Seja o qual for. Portanto, em princípio, eu acho que pronto, a malta da... Acho que esta malta pensa demais no sentido em que quer materializar e estruturar algo que é simples. E o que é simples é simples. Tem a ver com as simplicidades, tem a ver com o convívio, tem... Nada. Porque o racismo, por exemplo, o racismo, a xenofobia e até a discriminação sexual existe por relação de maldade. Naquele vídeo do tributo ao racismo e tributo à memória. Falo sobre isso, não é? Porque a questão é essa. Quando eu tenho uma criança que vive com o Manel, que é de origem africana, a Maria, que é de origem chinesa, o Zé Manel, que é de origem americana, Maria José, que é de origem chilena. Interessa. Eles vão se dar todos bem e não precisam de saber qual é a origem, qual é os princípios religiosos da cultura. Não precisam... Nada. Nada. Não precisam saber nada. Agora, se uma das crianças tem uma negação, ora, do Zé Manel, que é africano, porque ele é africano, nós sabemos que não é da criança. Aquilo são os valores dos pais. Os pais é que muitas vezes oferecem esse conteúdo aos filhos e os filhos, é o pai, agarram-nos. Simples. Não tem nada a ver com mais nada. Portanto, é que depois isto é um problema, apresenta aqui um problema, a meu ver. Porque, pronto, mas eu não sei, não é? Mas para mim apresenta um problema. Porque, lá está, milhares de pessoas, antes de haver, por exemplo, a sexualidade nas escolas, até durante séculos e séculos, houve a proibição desse assunto por causa da religião. Mas o caso é que, durante milhares de séculos, não é? As pessoas descobriram igualmente a sua sexualidade. É claro que, pronto, havia a tal relação de omissão, porque havia o medo da penalização. Mas isso continua a nascer na atualidade, com ou sem educação sexual. Há na mesma penalização, via o tal descontrolo de uma expressão. Ou a tal associação de uma expressão. Pronto. Psicologia básica e simples. Não é preciso ligar o complicómetro. E se quiserem ligar o complicómetro, o melhor é porem os miúdos numa sala qualquer, cheia de instrumentos, baterias, guitarras, saxofones, flautas, etc. E pronto. Eles que compliquem ali. E ponham lá os professores também, para eles desligarem um bocadinho o cérebro. Não? Para relaxarem. Porque é a melhor forma de lidar com o problema. Pronto. Olha, a China pede a famílias armazenamento de alimentos. Portanto, em princípio, vai haver ali qualquer coisa esquisita. O que é que eu queria mais falar? Mas vamos continuar a dar conteúdo a este título. Julgar e criticar sem fazer nada. É que, pronto. Julgar é fazer alguma coisa, mas julgar no sentido judicial é corromper a liberdade do próximo. Neste sentido, no sentido em que, pronto, a pessoa não fez nenhuma maldade a ninguém. Pronto. Se não fez, só se pronunciou, pronto, vai dar tudo ao mesmo. Quase metade dos idosos chamados por SMS faltam à vacina. Claro. Sempre que se enviar agora um e-mail para... Um e-mail até pode ser um e-mail. Uma mensagem para a malta lá do hospital.
ou do centro de saúde, eles, além de não me responderem, também não vão aparecer aqui amanhã. Ou as coisas são minimamente funcionais, no sentido da responsabilidade, não é? Portanto, mulheres, pessoas com mais de 80 anos, tipo o meu paizinho, ou ele tem alguém que o ajude, ou ele não faz nada, claro. E, portanto, se os centros de saúde, se os centros de saúde não vão ao encontro de quem em princípio não pode, uma vez mais, na associação do vídeo polígrafo mental e corporal, é porque as pessoas estão-se a borrifar completamente para o outro. Não se sentem. Há ali um grupo grande dos médicos e enfermeiros que às vezes parece isso, porque eles querem dinheirinho. Estão-se a borrifar para a vida do outro. Aqui é igual. Durante meses, vários países do mundo foram ao encontro, pelo menos, dos mais desfavorecidos, isto é, das pessoas que em princípio não têm capacidades para, e portanto, em vez de se sentirem irem ao encontro dessas pessoas, consideram que elas não querem saber porque estão lá no escritório à espera que elas apareçam. Portanto, isto se não for uma violação aos deveres cívicos e morais que estão associados aos hospitais, eu não sei o que é. Não sei o que é mesmo. Eu, para mim, prendia-vos a todos. Tudo! Mas pronto, eu sou assim. Eu às vezes quero prender o mundo inteiro. Só por divertimento. Não é nada. Mas... não sei porque é que eu até abri esta notícia horrível. Não, também tanto me faz. Pronto, mais gente que agora existem umas regras quaisquer para o arrendamento de casas. E quem violar essas regras tem uma multa de 250 a 3.740 euros. Pronto, também. Ainda pode ir para as empresas for 44.890 euros. Pronto, quer-se. Outra vez mais. Em vez de usarem a técnica do prémio, sigam estas regras e ganhem qualquer coisa. Não. É. Ou seguem estas regras ou serão punidos. Então o que eu digo? Esta gente passou a vida a punir e a julgar os outros em prol daquilo que acredita que eles devem fazer. Não sei. É assim mesmo esquisito. Depois queixam-se que a malta responde de forma violenta. O que é que vocês estão a fazer? Não estão a ser violentos? Ou malta do Estado e afins? Não sei. Acho que vocês não pensam muito nisso, nem querem saber, que vocês querem é mais dinheiro. Nada mais. Estão-se a borrifar para os outros. Não é nada. Pelo menos podiam assumir isso. Que era uma coisa de homem. Eu assumo porque estou-me a borrifar para os outros. Pronto. Assim, o gajo compreende, já sabe o que é que vai contar. Está-se a borrifar, por isso não vale a pena, não é? Não faço a mínima ideia o que é isto. Estou-me a borrifar para isto. Um gajo qualquer que faz comédia. Pronto. Porque é que eu ouvi isto? Touro, Virgem, Capricórnio com vontade de serem mais interativos. Opa, sério, mano. Vocês têm problemas mentais profundos, mano. Toda a gente que gosta de ser interativo, seja lá qual for o signo que tem. Foda-se. Já bem. Catarina Furtado. O que é que ela furtou? Não sei. Ou alguém a furtou. É uma brincadeira. Ora bem, ataques online a mulheres e à doença mental em privado. Ora bem, aí está aquela questão profundamente problemática. Portanto,
Portanto, a apresentadora Catarina Furtado esteve na Web Summit, portanto, quer dizer que pagou um bom dinheirinho, umas boas centenas de euros, para ir lá falar. Eu também queria ir lá falar, mas não tenho dinheiro. Por isso, não vou. E a mulherzinha falou em menstruação, violação, violência, assédio, agressão sexual, casamentos forçados e conciliação de trabalho com a vida doméstica como desafios que o online deve superar em nome das mulheres. Pronto, eu considero que há aqui imensas coisas que é porreirinho. Portanto, a menstruação é fixe para a malta perceber que, pronto, lá o grande Deus foi assim um bocadinho maldoso com as mulheres, no sentido em que pô-las num ciclo de sangramento constante durante 40 anos. Portanto, pronto, para os homens que gostam de sangue, não precisam dar a pancada. Viram-se para as vossas amigas ou mulheres e pedem-lhes, uma vez por dia, assim um pensozinho recheado de sangue. Pronto, e assim já se podem chafurdar na cara e afins, para se sentirem assim um bocado naquela noção da guerra e não sei o quê. Que é porreirinho. Assim eles ficam mais calminhos. Pronto. Violência. A violência, pronto, depende da violência, não é? A violência intelectual e o verbal e a violência física. A violência verbal é a mais justa, a física é a menos justa. Pronto. Mas era porreirinho que até estes conceitos de violência tivessem cada vez menos força no comportamento entre pessoas. Portanto, como se sabe, as pessoas que usam violência até podem saber a tabuada de cima a baixo, a tabuada do 100, não é dos 10, é do 100, de cor e salteado, que podem fazer uma coisa destas na mesma. Eles até podem saber todas as regras de cidadania e de justiça e de jurisprudência e de tudo que quiserem. Eles podem saber tudo de cor, mas isso não garante que eles saibam se comportar na realidade. Portanto, às vezes a malta da educação e assim, pronto, em princípio ainda não chegaram lá. Depois, assédio. Assédio é complicado. Porque é como eu digo no outro dia, não é? Eu, quando a Maria passa à minha frente, e ela até pode estar mais ou menos tapadinha, eu posso sentir, se ela for extremamente simpática comigo e delicada comigo, eu posso sentir que ela está a assediar-me. A questão é que eu deverei saber como me comportar nessa situação. Controlar-me, negar. E negar de uma forma séria, não é negar a sorrir. Pronto. É que, pronto, as mulheres às vezes parece que têm também... não é as mulheres em geral, mas pronto, isto tem a ver com, lá está, com as questões da aceitação social e na forma como o outro deve ser e ou estar. Não é? Portanto, uma mulher quando se sente assediada deve negar, mas também não tentar, e também tentar evitar que aquilo aconteça. Porque é um bocado aquela coisa, eu por mim todas as mulheres andavam despidas, todas. E os homens também, tudo despido. Porque se todas as mulheres e todos os homens entrassem despidos, tudo o que está associado à sexualidade passaria para um campo da banalidade. Isto é, não se tornava um desejo. Porque era banal vermos aquilo. Caía um bocado nesta noção da futilidade. É fútil, é mais um. Não é nada especial. Mas como existe cada vez mais uma noção de omissão, de associação de algo de oculto, de promíscuo, etc. É normal que a malta tenha assim... Pronto, assim, mas é normal no sentido em que pode acontecer várias vezes isso.
que não é normal é quando uma pessoa faz tipo uma violação pensando naquilo. Vou pensar como a Maria vai para ali, depois vai para ali, depois vai estar ali. E ela vai estar ali sozinha ou não? Pronto, e depois, nesse aquele momento, eu vou entrar e vou fazer isto e aquilo outro. Pronto. Isto é uma violação e ao mesmo tempo um crime. Porquê? Porque aquilo foi delineado de uma forma racional. Pensaram em fazer aquilo. Isso é que é o crime. Se o homenzinho estava naquele momento de carinho com uma mulher e de repente dá-lhe assim os calores e quer fazer sexo, mesmo sendo violação, considerando que a mulher não quer, nós temos que perceber que aquilo tem a ver com o ambiente. Se o ambiente está propício para aquilo, há uma possibilidade grande da pessoa entregar-se àquilo. A mesma coisa que no cinema, etc. Pronto. É que tudo tem a ver com o ambiente, não é? Mas eu só estou aqui a dizer este tipo de coisas, a pensar naquelas coisas que às vezes acontecem e a malta parece que não quer saber. Na questão da análise da problemática, na associação de si próprio. Porque eu não preciso ser mulher para saber que uma violação, em princípio, deve ser a coisa mais desagradável do mundo. Porque eu, como homem, também considero que uma violação em mim, ou noutro homem, deve ser a coisa mais horrível do mundo. Porque lá está. Uma coisa é nós consentirmos a violação, e então já não é violação, ou negarmos aquilo e a pessoa continuar. E isso é que é a violação, que é o excesso, seja lá do que for. Mas nós devemos perceber que até esta coisa, por exemplo, do homem, principalmente dos homens, né? Na associação do sexo, está associado, por exemplo, até esta noção, é que, pronto, se as crianças, por exemplo, sabem, isto é, lidam com teores sexuais, aquilo, em princípio, vai-lhes criar, provavelmente, um desejo de experimentar aquilo. Porque o resto da humanidade até agora foi isso que fez. Houve uma expressão sobre o que é que era. E milhares quiseram experimentar aquilo. Tanto é que a prostituição e afins é a coisa que mais existe no mundo há mais de 20 séculos. Porquê? E o pessoal, uns tiveram essa noção na escola, outros não tiveram. E todos descobriram aquilo e todos quiseram ir lá. E as mulheres é a mesma coisa, em princípio. Portanto, há coisas muito mais simples e básicas, não é, que têm que existir para a malta perceber mais ou menos o seu espaço de interação do outro. E isso não é uma questão de saberem dados cada vez mais dados. Porque os dados muitas vezes não servem para nada. Não é? O conteúdo exagerado de dados não serve para nada. Pronto. Pelo contrário, até pode aumentar o conteúdo interno para que haja uma necessidade de testar aquele conteúdo na realidade. Porque é assim que nós fazemos isso. Eu, como homem agora, mas durante vários anos, criança, experimentei coisas e mais coisas. Então, significa o quê? Fiz coisas erradas, fiz borradas e mais borradas. Foi a única forma de eu aprender. O resto, para mim, era zero. O pessoal dizia, não faças isso porque o pessoal não gosta. Mas não gosta porquê? A mim parece-me divertido. Fui fazer, diverti-me, mas o pessoal não gostou. Porquê é que não gostou? Depois é que me disseram. Mas só assim é que eu soube. Antes disso, não. É a mesma coisa que o homenzinho que diz que pronto, a mulherzinha ou o homenzinho que vão fazer sexo, os dois, porque querem experimentar aquilo. E, entretanto, ela fica grávida. E depois falam-lhes da importância do preservativo. Não só por causa das doenças, mas também por causa da gravidez. Pronto, né? Ela aprendeu de uma forma em que, pronto, experimentou. E agora não vamos condenar a mulher. Não vamos agora tirar se ela não quer ter o filho, não vamos considerar que ela precisa ter o filho. Pronto. Que aquilo está a testar a realidade. Pronto.
agressão sexual, pronto, é isto, a agressão sexual, se é que a violência é a agressão sexual. Neste caso, não é? Pronto. Em princípio, eu não sei o que é uma agressão sexual sem violência. Mas pronto, eu também não sei tudo. Casamentos forçados, isto é porreirinho, mas isto na associação principalmente da religião. Portanto, não vale a pena, porque a religião e as religiosidades, como eu dizia também no vídeo anterior, e o pai lá do Humilde dizia, e muito bem, não é? Esta noção das religiosidades que querem estruturar um esquema, isto é, muito, muito rígido e muito objetivo nas coisas que são trazidas à luz da interpretação religiosa, fazem com que as coisas sejam extremamente desumanas. Os casamentos forçados, por exemplo. A religião é aquilo que mais acaba. No meio cigano também. Por causa da condição histórica na associação deles. É importante que se diga isso. Porque, pronto, na noção de que era uma comunidade que foi sempre posta de lado, foi uma comunidade que passou os maiores desafios que a humanidade teve que passar, excluído da sociedade. Portanto, sempre na rua. Portanto, se vocês pensarem, até esta noção dos casamentos forçados, que às vezes aparece com menores, acontece principalmente por questões tão antigas que eu acho que eles nem pensam nisso. Né? Mas aquilo tem a ver com sobrevivência. Okay? Aquilo tem a ver com sobrevivência, nada mais. Mas esse conceito da sobrevivência associado aos ciganos já aconteceu há milhares de anos. Há centenas de anos. Né? Em que, em prol da fragilidade de todos que estavam a morrer, havia uma criança e havia o adulto. E a única forma de dar continuidade, digamos assim, à família era fazer aquilo. Contudo, depois aquilo cresceu para outras coisas. E tal como os homens e as mulheres fora do povo cigano começaram-se a juntar por causa de interesses económicos e etc. E pronto. E agora, às vezes, é assim mesmo tramado. Mas aquilo parece uma coisa... Pronto, uma coisa que é tramada, que tem a ver com a sobrevivência. E a expansão da família, digamos assim, da etnia. Mas pronto, acho muito bem que se tente evitar este tipo de coisas na atualidade. Okay? Na atualidade. Se estivéssemos aqui com uma espécie de noção do fim do mundo, pronto. Eu não iria concordar, não é? Eu considerava, continuaria numa noção que condenava a ação, mas compreendo-a melhor. É como a noção do Manel que mata um cão ou um gato para comer, porque está cheio de fome. A ação em si, eu condeno-a. Contudo, na compreensão de que ele está realmente a morrer à fome, eu compreendo. Não o condeno. Pronto. Que, em princípio, o mal continua sem perceber essas coisas simples. E depois ela ainda fala aqui a conciliação de trabalho com a vida doméstica. Lá está. Eu espero que aqui a Catarina Furtado tenha arranjado um homem que contribui para essas questões. Senão é ela que tem que fazer tudo. Pronto. Isso é chunga. Para ela. E que mais? Mas, portanto, até nesta questão, não é? Até nesta questão, neste caso, aqui a Catarina Furtado está a criticar. E como eu não ouvi o discurso, mas quiçá, portanto, o discurso vá ao encontro de uma espécie de crítica na qual a malta que está a criar todos os mecanismos para que todo o conteúdo problemático vá ao encontro destas questões, tem a ver com memória, educação, memória, educação, memória, educação, memória, educação, memória, educação, memória. Nunca, nada mais. É só isso. Educação, memória, educação, memória. É assim tão difícil, mano. São só duas palavrinhas. Pronto.
não é? Em princípio, são só dois conceitos. Um é real, o outro é dual. É dúbio. A educação é real. Nós, ao sermos, seja lá o que for, para mais alguém, estamos a educar. Bem ou mal, tanto faz. E a memória? A memória é uma coisa real. Bem, quer dizer, ideal, porque pronto, aquilo nós não sabemos. Não é? É uma coisa que está. São dados simplesmente que surgem no nosso cérebro via relações. Nada mais. Portanto, tem um lado real e tem um lado puramente ilusório. Tal como tudo nesta vida. O amor é ilusório, o medo é ilusório, o sonho é ilusório, a humanidade não é ilusória, mas o conceito de humanidade de andarem ou em paz ou em guerra é ilusório. Portanto, há certas coisas, há certas ilusões que valem a pena. Contudo, é preciso perceber o que é que cada uma delas é. Portanto, estereotipos, memória e educação. Mais nada. Isto é uma coisa que, digamos assim, que está nos pais. Se os pais praticam uma espécie de discriminação dentro do seio familiar, o pai ou a filha que sai daquele seio familiar e vai para outro sítio, vão levar aqueles valores. Porque elas vivem aqueles valores em casa. Portanto, em vez de estar com aquela noção de tentar julgar, ora ao pai, ora ao filho, por terem comportamentos que, à luz da atualidade, parecem reprováveis, devia simplesmente criticar, sem fazer nada, não é? Portanto, sem julgar, e portanto, encaminhar, educar. Alguns no tempo, eles poderão mudar de atitude porque houve essa intenção de querer que eles mudassem. E que os indicou vários conteúdos que demonstravam que aquilo que eles estavam a fazer era errado. Ou não era propriamente certo. Mas isto não se ensina com penalizações, nem nada. Mas também, pronto, ela depois passou aqui para uma parte assim muito bonita, mas pronto, em princípio também se esquece que até esta coisa bonita que ela disse pode ser contrariada. Ela diz assim: a apresentadora pediu menos estereotipos. Portanto, o melhor é falarem com o Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda, o PCP, etc. Eles querem criar mais estereotipos. Não menos, mais. Porque mesmo que eles queiram lutar contra a questão da discriminação do estereotipo, ao acrescentarem mais estereotipos, estão a criar mais estereotipos, lá está, criar mais as coisas que em princípio não interessam propriamente, interessam é um gajo saber respeitar as coisas, não interessa é saber. É o que eu digo. As crianças, todas as crianças do mundo, que não têm uma associação de maldade e uma associação do conteúdo que está em causa, podem até viver com pancos, palhaços, sei lá, tudo que lhes aparecer à frente, eles não vão propriamente discriminar, seja lá quem for. Porque todos esses conteúdos que estão aqui em causa, desde o racismo até a discriminação sexual, etc., é tudo relações, tudo, sem exclusão. A história, o fascismo, o comunismo, tudo. São tudo relações informativas que estão associadas a valores como maldade, valores como valores da maldade, que têm a ver tudo negativo. Portanto, se me disserem a mim que um carro é mau,
Eu que sou uma criança, na suposição que sou uma criança, eu vou considerar que todos os carros são maus. Como é que você vai dizer que os carros não são assim tão maus? Ou que há carros maus e carros bons? E como é que você vê qual é que é o bom e o mau? Porque os bons têm uma cor assim e os maus têm uma cor assada. Zero. Portanto, esta questão de discriminar cada vez com mais detalhe a informação vai criar mais conflitos teóricos, conflitos da palavra. É uma coisa daquela coisa. Qual é a diferença entre estar alegre e estar feliz? Ambas as expressões de alegria ou de felicidade são semelhantes. E provavelmente, pronto, até a pessoa que se sente ora alegre ou feliz vai ter, se calhar, formas de expressar o seu sentimento semelhante ao outro. E supostamente são duas palavras diferentes que querem dizer qualquer coisa de diferente, mesmo que, pronto, façam parte mais ou menos da mesma coisa. Pronto. Não vale a pena estar aqui a dizer não, ele não estava alegre, ele estava feliz, por isso, como não sabias que ele estava alegre e não feliz, vais ter uma multa, condenação à morte logo, porque, pronto, entretanto, disseste uma coisa que para mim não é. Tem que ser tudo igual àquilo que eu penso, senão é julgamento total, radical logo. E nós somos assim muito radicais. Pronto, é assim. E que mais? E por último, isto vai ser um vídeo de 1 hora. Que lindo. Que lindo. Atirou-se para um lago para fugir de abelhas e morreu após ataque de piranhas. Pronto. Façam uma coisa. Isto é uma notícia do Brasil, Minas Gerais, que está no JN. Não percebo porque é que o JN anda a dar notícias da malta que está no outro lado do oceano. Mas pronto, tudo bem, eu percebo, pronto. Uma coisa assim tão básica. Mas até eu achei piada. Nesta noção, vocês por acaso educaram as abelhas e as piranhas? É que se não educaram nem as abelhas nem as piranhas, elas, por norma, têm a tendência de fazer a mesma coisa que o vizinho, outra abelha ou a outra piranha, fazem. Eles até podiam ter tido uma licenciatura e uma pós-graduação, seja lá o que for. No princípio, eles vão repetir a mesma coisa que os seus amigos e companheiros fazem. É assim que eles aprendem. Mais nada. Até os animaizinhos aprendem via ver o que os outros fazem. Da comunidade. Mas pronto, à parte disso, o homenzinho. Pronto. Houve umas abelhas que o atacaram. Portanto, ou eram abelhas asiáticas. E pronto, essas normalmente, além de serem agressivas, acho que também um gajo se for picado várias vezes pode morrer com aquilo. Mas foram abelhas normais, pronto, ele não precisava de fugir. Precisava de saber controlar os movimentos, ter movimentos suaves, tipo o Tai Chi. E, em princípio, uma malta que está ao lado, tipo, de um sítio cheio de abelhas, anda a fazer movimentos assim, senão eles atacam logo. Movimentos são assim suaves, coisas assim, tipo Tai Chi. É assim que as abelhas consideram aceitar um qualquer movimento sem atacar. Porque não existe uma associação de ataque. Havia simplesmente a melodia do movimento. Pronto. E, à parte disso, pronto, o homenzinho, naquela questão de estar em pânico, atirou-se para um lago que estava cheio de piranhas. E pronto, se morreu ali, claro. Resultado. Eduquem as abelhas e eduquem as piranhas. O homem, em princípio, já sabia que as abelhas atacavam e que as piranhas também. E mesmo assim atirou-se para lá.